gente! Tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, tá gostando do conteúdo, se inscreve. Não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar e ativar o sininho, tá bom? Isso contribui muito pro nosso canal. Esse vídeo é um vídeo de comemoração dos nossos 200 inscritos. 200! Já faz algumas semanas que eu falei lá no Instagram com vocês sobre os 200 inscritos aqui do canal. E nós colocamos uma caixinha perguntando o que vocês gostariam de ver aqui no vídeo de comemoração aos 200 inscritos. E aí, duas pessoas, dentre as outras que falaram, escolheram o mesmo tema. Então, já que duas pessoas escolheram esse tema, foi o tema vencedor pra gente conversar aqui, né, amor? E você que está curioso para saber como que a gente fez a viagem, uma das viagens mais longas do Brasil, que a gente saiu de uma ponta e ir para outra, mas por que logo no sul, né? Sair de Cruzeiro do Sul, no Acre, 4.000 quilômetros de distância até aqui, mas aí a gente vai explicar um pouquinho do que aconteceu na nossa vida e como Deus mostrou pra gente onde a gente deveria estar. E não é nem uma história, é um testemunho. A história da nossa vida é um testemunho, tudo que aconteceu, e isso não seria diferente. Então, solte a vinheta, nossa nova abertura. Nossa primeira abertura, na verdade. Então, vamos pro vídeo. Produção, vinheta! Em 2009, nós começamos o nosso relacionamento, né? Em 2015, a minha família veio para cá, para o sul. Chamaram a gente para vir, mas nesse momento a gente estava no meio da faculdade. Eu estava quase terminando minha faculdade, a Sil estava no meio da faculdade dela. Era um momento improvável para a gente sair, para a gente terminar alguma coisa ou pausar para poder continuar aqui, não dava. Em 2017, aconteceu o tão sonhado casamento. E vocês vão ver uma foto, eu vou colocar uma foto pra eles, tá bom? 84 anos depois aconteceu o casamento. Mas tudo tem um porquê, mas esse é assunto para próximos vídeos, né? E chamaram mais uma vez, a minha mãe foi pro nosso casamento e chamou, agora vocês estão casados, por que vocês não vão? Só que a gente conversou, porque a gente estava num período inicial, né? Como a gente demorou muito pra casar, a gente queria muito viver esse momento só nós dois e saber como que funcionava o casamento, como é que era morar dois, se conhecer, né? Saber a estrutura de um casamento, se organizar financeiramente, espiritualmente também, né, amor? Sim. Buscar como casal a Deus em mais intimidade. E aí a gente decidiu que ficaria um tempo no Acre ainda. Então a gente ficou em Rio Branco, casou lá, voltamos para Cruzeiro do Sul. E em Cruzeiro do Sul nós passamos 1 ano e pouquinho, né? Eu falei pro Eric, não quero ir embora agora, vamos esperar mais um pouco, vamos se organizar, comprar as passagens, vamos aprender um pouquinho mais sobre casamento, amadurecer também espiritualmente. E aí a gente decide se vai ou não. Então, em 2017, assim que a gente casou, passou a lua de mel, nós voltamos para Cruzeiro do Sul. E lá o Eric tinha um emprego, eu tava sem emprego no momento. E eu comecei a fazer vários bicos para ver se ajudava financeiramente no casamento, né? Fui assistente de fotógrafo, fui professora, atendi em clínica, trabalhei com meu pai. Então tudo isso fez a gente crescer muito no nosso casamento. Isso em 2017. Em 2018, a minha cunhada, que morava aqui, foi para Cruzeiro do Sul passar as férias e ela conversou novamente sobre a possibilidade de nós virmos para cá. E a gente ficou meio balançado, né, amor? Sim. Nessa época das nossas vidas, a gente estava vivendo relativamente bem, né? Tanto eu quanto a Suzy trabalhava, só que a gente se perguntava se não teria melhores oportunidades aqui no Sul. Porque a gente queria trabalhar em outros... Tínhamos trabalho, conseguimos equilibrar bem as contas, já fazia mais de 1 ano que nós estávamos aprendendo cada dia melhor viver com o outro, a se dar bem no casamento, né? Mas a gente queria algo mais, a gente se perguntava, nossa, será que lá no Sul não teriam mais oportunidades de trabalho? Será que lá no Sul não teriam oportunidades melhores de trabalho, que tivessem uma melhor remuneração? Isso tudo pesou na nossa decisão. E nós passamos por muitas decepções, né, amor? Acho que principalmente em questão de trabalho, a gente buscava e parece que nunca encontrava, né? Sim. Algo que a gente ficasse feliz. Então tudo isso, a cada decepção, a gente ficava pensando, poxa, mas será que lá não seria diferente, né?
Será que lá não seria melhor? E a gente começou a se perguntar, a se questionar a respeito disso. Foi quando nós decidimos comprar a passagem. Só que a nossa passagem foi de ida e volta, porque a gente ficou meio que balançada, a gente não tinha certeza ainda se era isso que Deus queria. Aí nós conversamos e acertamos assim, não, a gente vai lá, passa um tempo, vê como que funciona, volta para Cruzeiro do Sul, se planeja financeiramente, né? Decide se vai ou não, daí que a gente volta lá para Santa Catarina. Então na nossa mente era assim, né? Só que na mente de Deus não era. Nessa época a gente já tinha começado a orar com esse objetivo, nós estávamos acordando bem cedo para orar por isso e perguntar para Deus se realmente era para vir embora para cá. E eu lembro que foi num sábado pela tarde que eu estava com as minhas adolescentes lá da igreja, começou a chover muito, mas foi uma coisa muito rápida. A gente estava lá na área de casa quando desceu uma chuva muito forte e começou a alagar a nossa casa, tipo... Do nada começou a alagar. A nossa casa era um nível mais baixo do que o nível da estrada, né? Aí quando chovia muito e o bueiro entupia, acontecia... 1, 2, 3... E aí a água começou a entrar lá em casa, né? E como tava descendo muito forte, eu vi a água escoando, eu fiquei pensando, não vai entrar. Não vai entrar dentro da nossa casa. Sim. E aí começou a entrar numa proporção tão rápida, e as adolescentes ficaram desesperadas, e a água entrando, sabe, lá em casa, alagou a sala, quarto, banheiro, tudo. Só que, como elas estavam lá, estávamos num número maior, né, amor? Sim. A ajuda também foi maior. E assim, a chuva passou rápido, foi só questão de alagar a nossa casa mesmo. Foi só pra isso mesmo. E aí eu consegui, com a ajuda delas, limpar toda a casa, né? E a gente olhou para aquela situação, viu que nós estávamos orando com mais intensidade, a gente ficou... O que Deus quer mostrar pra gente com isso, né? E as respostas não pararam por aí. Depois da primeira alagação, veio o quê? A segunda alagação! Hoje, quando nós lembramos disso, é fácil rir sobre, né? Mais fácil de falar. A gente brinca. Só que na época eu fiquei desesperada, assim. E aí eu acordei o Eric e ele viu tudo alagado. Aí ele olhou pra mim e falou, o que, amor? A gente limpa, meu amor. Vamos se arrumar, bora pra igreja, a gente limpa quando chegar. Jó, né? Reencarnação de Jó. Tem até uma foto, deu vendo lá, eu digo, pô, pensando, eu vou pensar nisso daí, né? Né? Mas eu fiquei na hora preocupada, eu fiquei, sabe, muito triste, porque assim, quando você vê tudo ali molhado, sujo, alagado mesmo, né? Uma coisa que você luta tanto pra conquistar, né? O guarda-roupa, o sofá, tava tudo molhado. E aí, durante a nossa conversa aqui, nós estamos falando com vocês, eu vou deixar as fotos passando pra vocês verem como que ficou a situação. Mas nós tínhamos que ir pra igreja, né? Porque eu tinha que pregar, então a casa ficou toda suja. As apostilas da faculdade eu perdi todas, perdi as minhas provas, perdemos vários livros nossos, várias coisas que estavam num depósito que a gente guardava, perdemos tudo, né? Relacionado a livro, papel, xerox, tudo. E eu fui pra igreja muito abalada, né? Mas continuei pregando naquele dia, continuei levando a palavra, fingindo que nada tinha acontecido. Mas eu lembro que o meu sermão, o tema do sermão era transformação, era metamorfose, ou seja, mudança. E nós não estávamos atentos para isso, né? Sim. Mas a gente começou a refletir, dizendo, nossa, o Senhor quer falar alguma coisa pra gente. E eu lembro muito nitidamente que nesse dia, quando eu acordei e vi tudo alagado, eu senti o Senhor falando assim pra mim, eu tenho algo muito maior preparado pra vocês. E eu comecei a chorar, né? Porque eu não choro, porque eu não choro com isso. Só que eu senti essa voz muito forte no meu coração e eu disse, não, tem algo muito maior pra gente. Nesse mesmo sábado, voltamos pra casa, chegamos em casa, vamos começar a limpeza, até porque não dava pra ficar pisando na lama, né? E quando, pra nossa surpresa, chegou um grupo de irmãos lá da igreja, todo mundo paramentado lá, pronto pra guerra.
para poder ajudar a gente a limpar a casa. Vassoura, rodo, pano, balde. E a gente ficou surpreso, né, amor? Porque Sim. nós tínhamos dado esse testemunho, a gente decidiu que não ia deixar de ir pra igreja, não ia deixar de levar a palavra do Senhor, porque a nossa casa estava alagada. Só porque a nossa casa estava alagada. Só por causa disso. Então a gente chegou em casa, né, olhou para aquilo tudo, assim. É incrível quando a gente vê tudo alagado, tudo sujo ali de lama. Parece que é mentira, sabe? A gente fica pensando, nossa, mas isso realmente aconteceu, você tá vendo, mas não tá acreditando. E aí nós ouvimos o barulho no portão, né? A gente veio ajudar vocês a limpar a casa de vocês. Então a gente vai passar um vídeo, que a gente ainda tem um vídeo, porque a gente sabia que isso ia ser um testemunho muito grande um dia. Sim. Nós vamos colocar um trechinho do vídeo dos irmãos ajudando a gente a acabar de limpar a nossa casa. Estamos aqui em situação de calamidade. Todas as pessoas aqui ajudando. De nada. Obrigado. Rodrigues. Obrigado. Dom Carlos. É Dom? Lá na geladeira aí. Aqui é a irmã Zineide e o irmão Damares. Isso aqui vai ficar na história. Sim, a gente agradece a cada um desses irmãos aí. Vocês realmente nos mostraram o amor de Cristo nesse dia aí. Nós nos sentimos abraçados por Jesus e por vocês. Apesar de tantas provações que nós estávamos passando, nós continuamos em oração, né, amor? Sim. Nós acordávamos de madrugada para pedir cada vez mais que o Senhor trouxesse paz a essa decisão. Nós estávamos quase decidindo já, né, vir para cá. E aí com essa situação da casa alagada, sabe, nós estávamos muito vulneráveis também, né? A cada Sim. chuva nós ficávamos com medo de alagar a casa de novo, sabe? Quando nós estávamos fora de casa, nós víamos um tempo de chuva formar. Corria pra casa. Corria pra casa, porque a gente tinha muito medo da casa alagar, nós perdemos mais móveis ainda, mais coisas nossas da época. Sim. Mas não parou por aí, né? Claro que não. Veio a terceira e a maior provação, assim, que abalou mais a gente. Nessa época eu trabalhava tanto de dia como enfermeira e à noite eu trabalhava como vigia. Eu vigiava uma escola. E nessa noite eu fui pro trabalho, eu digo, meu bem, tu quer ir dormir na casa da tua mãe? Ela sempre dormia em casa sozinha. E nesse dia ela decidiu ir para casa da mãe dela, né? O que aconteceu, meu bem? Parece até mentira. Parece até mentira. Mas, quando deu umas 9 da noite, o Eric me ligou e era estranho ele ligar, porque a essa hora ele estava vigiando, ele nunca ligava, né? A gente conversava por mensagem. Quando ele estava ligando, eu olhei pro celular e eu pensei, não, aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa porque ele não costumava ligar quando estava no trabalho. E quando eu atendi, o Eric falou que a nossa casa tinha sido roubada. E eu fiquei muito nervosa, né? Eu não sabia o que tinha acontecido. O nosso vizinho da época ligou pro Eric e falou que viu algumas pessoas entrando lá. Na minha cabeça, eles tinham só roubado nossa roupa que estava estendida, né, amor? Nesse dia eu tinha lavado muita roupa, ficou algumas roupas na garagem, eles entraram e o que eu pensei? Ah, levaram só a roupa de fora. Não tinha passado pela minha cabeça que eles poderiam ter arrombado a casa e entrado lá. Mas foi isso que eles fizeram, né? Justamente. E a gente tem algumas fotos aí de como ficou as nossas coisas aí. Inclusive, nessa mesma noite, eu liguei pro meu pai, eu digo, pai, vamos lá na casa, ver como é que tá, ver o que aconteceu lá. Ele passou lá na escola, me buscou, e quando a gente chegou, antes da gente chegar na casa, a gente passou no meio de um tiroteio. Tava tendo policial escondido pelos cantos dos muros, e a gente passou no meio do tiroteio, né? Olha, eu digo, mais um sinal, como dizia um amigo nosso, olha a luz, olha a luz. Ele vai lembrar disso. Quando nós falamos isso, não é para aterrorizar ninguém, dizer, nossa, né, como é que tá a situação em Cruzeiro do Sul. Naquela época existia um conflito entre duas facções e naquele dia nós estávamos no meio desse conflito, né, entre policiais e uma facção. E eu fui para minha mãe pensando que eu estava protegida, mas na verdade aconteceu isso tudo, esse tiroteio no bairro da minha mãe. Então imagina, o Eric foi para nossa casa que tinha acabado de ser assaltada. E no bairro que eu estava acontecendo um tiroteio. Meu pai, ele morava praticamente do lado do local em que os assaltantes estavam. Então tudo isso gerou muito medo na gente. Eu falei agora há pouco sobre o medo deles terem levado as roupas e tudo, mas não passava pela minha cabeça que eles tinham arrombado a casa, quebrado várias coisas,
para levar ainda mais com eles. Foi aí, para nossa surpresa e tristeza, que eles levaram, nós descobrimos, na verdade, né? Sim. Quando a gente é assaltado, a gente vai olhar o que eles levaram, né? A gente entra na casa e fica pensando, tá, na hora some tudo, né? O que tinha aqui, o que levaram, o que será que mexeram. E nesse dia eles levaram mais do que a metade dos nossos eletrodomésticos, né? Foi. Sanduicheira, Cafeteira, liquidificador, várias coisas que batedeira. estavam... Isso, várias coisas que estavam na bancada. Eles arrombaram o quarto também, eles levaram o relógio do Eric, eles levaram o meu secador, eles levaram um pendrive, eles levaram tudo que eles conseguiram achar. E é horrível a sensação de quando você é roubado, de quando alguém entra na tua casa, porque parece que você está sendo observado a cada instante, né, amor? Sim. E era assim que a gente se sentia. Quando nós estávamos em casa, quando eu estava na companhia do Eric, eu ficava mais tranquila, porque eu me sentia mais segura. Mas quando o Eric demorava, por exemplo, para chegar do trabalho, por mais fosse de dia, eu ficava com aquele medo de alguém entrar a qualquer momento lá, de alguém levar o resto das coisas, de alguém fazer algo comigo. Então isso começou a aumentar. Eu estava no quarto, eu sentia medo, na sala, na cozinha. Nós vamos falando aqui, vocês vão ver o estado que ficou nossa casa. E naquele momento eu não sentia mais como se fosse a nossa casa. Eu sentia que era algo que as pessoas já tinham descoberto como que era, sabe? Eles já sabiam onde entrar, como entrar, né? De que forma que eles poderiam quebrar. Então, na minha mente, a qualquer momento aquilo poderia acontecer de novo. E foi aí que a gente pensou, não, a gente tem que tomar uma decisão, né? A gente tem que escolher e decidir o que nós vamos fazer a partir de agora, porque o medo era da casa alagar ou da casa ser assaltada, sim, né? E com tudo isso que estava acontecendo, a questão de segurança, do nosso emprego, e as coisas começaram a aumentar, assim, a certeza de que nós deveríamos vir realmente para cá. As nossas conversas, quando a gente pensava e falava em vir para cá, o medo da Suzy sempre era, ah, meu bem, mas será que a gente vai passar fome? Será que a gente vai passar necessidade? Será que vai faltar comida pra gente? Eu era sempre otimista, eu dizia, não, meu amor, a gente dá um jeito, a gente consegue uma forma de trabalhar, a mãe tá lá, a mãe ajuda a gente, os meus irmãos, mas na Suzy sempre ficava esse medo. Nessa época, apesar de tantos sinais, tantas formas que o Senhor vinha mostrando para nós que nós deveríamos realmente tomar essa decisão, eu tinha medo e insegurança. Eu vi o Eric muito otimista e eu sempre pessimista, pensando, nossa, mas se der tudo errado, né? Se a gente precisar voltar, se nós não tivermos mais nada, né? Se nosso dinheiro acabar. E aí eu tinha muito medo de passar necessidade, de passar fome, né? Eu não pensava, nossa, a nossa família que tá lá nunca vai deixar que isso aconteça até as coisas melhorarem. Mas assim, vi um medo tão grande, uma ansiedade tão grande e eu não sabia o que decidir. Foi aí que num sábado, novamente num sábado, Deus se mostrando todos os sábados pra gente, né? Verdade. Foi num sábado em que eu orei e eu sinto Deus falar muito através da mensagem do culto. E eu falei assim, Senhor, eu quero sentir paz nessa decisão, porque até então eu vinha sentindo insegurança e muito medo e ansiedade relacionado a essa viagem, a vir embora, largar tudo, né? Porque não é uma decisão fácil, né, amor? Sim. Não é do dia pra noite. E aí eu fui pra igreja esse dia, era um amigo muito especial que estava pregando. E a pregação dele, eu tenho assim gravado até hoje, falando sobre Elias e a viúva de Sarepta. Se você não conhece essa história, é a história de um profeta chamado Elias. E o Senhor pediu que o profeta fosse até uma cidade, a cidade de Sarepta. Quando ele chegou a essa cidade, ele encontrou uma viúva e ele pediu comida para essa viúva. A viúva não tinha o que dar de comer e falou, só tem um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Depois que eu fizer isso para eu comer junto com meu filho, nós vamos morrer, porque nós não temos mais o que comer. Ai, eu vou chorar. Continuando a história, num gesto de fé, essa viúva, ela pegou o último azeite, a última farinha que ela tinha, fez um pão e deu ao profeta. E o que o profeta fez? Ele pediu que ela juntasse todas as vasilhas que ela tivesse pela vizinhança, tudo que ela conseguisse de vasilha. E no ato milagroso ali, com o poder de Deus, ele encheu todas as vasilhas que ela conseguiu com azeite.
e disse que azeite nunca ia faltar para ela e que ela sempre ia ter o que comer. E nesse dia eu senti assim a paz que eu pedia para Deus, né, através dessa história, porque até então eu estava preocupada com o que poderia acontecer e eu esqueci que Deus estava cuidando de tudo desde o início, sabe? E eu ficava preocupada de pensar, nossa, como que vai acontecer? Mas será que nós vamos passar necessidade? Será que a gente vai passar fome? Será que vai faltar a farinha e o azeite, né? Que nem aquela viúva. E essa história me ensinou muito, assim, porque eu ficava contando com as minhas possibilidades, com a nossa capacidade de conseguir as coisas e esquecia que Deus ele tem uma capacidade muito maior que a nossa. E gerava preocupação, gerava ansiedade, mas eu não estava olhando para o Deus que eu sirvo. Como que eu posso servir a um Deus que eu falo que as pessoas precisam ter fé se eu não estava tendo fé naquele momento, né? E o verso que mais tocou meu coração, eu vou chorar de novo. E naquele lampejo de fé que a viúva teve, entregando a única farinha e azeite, Elias, em resposta a essa fé que essa senhora teve, ele falou que quando caísse chuva do céu, ela não ia passar fome, o seu filho e ela não iriam passar necessidade. E ele fala, enquanto cair chuva do céu, não faltarão azeite e farinha nos seus potes, nas suas vasilhas. Então não se preocupe com a comida, não se preocupe com o que você vai vestir, com o emprego, com nada, só confie. E eu senti tão forte aquilo no meu coração, e finalizando aquela pregação, eu lembro que eu ouvi uma frase que eu ouvi em 2012, no momento de decisão que eu teria que ir para Rio Branco, para a capital do Acre, estudar. A mesma frase eu ouvi, os planos de Deus você não tem que entender, você tem que aceitar. E foi aí que aquilo se confirmou no meu coração e me trouxe paz. E eu disse, não, amor, a gente vai. E aí foi que nós começamos a fazer tudo, né, amor? Nós tínhamos que vender tudo, nós tínhamos que dar conta de alugar a casa, de vender as nossas motos, né, vender os móveis, dar conta de tudo. Nós não poderíamos vir com os móveis pra cá, nem com muita roupa. Sim. Decisão tomada e a gente começou a informar os familiares, né? Logo quando a gente começou a falar, eu lembro que a gente falou com a dona Suzana, a Anja que vocês viram nos vídeos aqui. Ela apoiou muito a nossa vinda e olha que ela é apegada demais com essa princesa aqui. Mas mesmo assim ela apoiou. Falei com o pai também disse que queria o melhor para mim, que era o melhor naquele momento. E a minha família aqui, é claro que... Já queria, né? Já queria que a gente estivesse aqui pelo menos há uns 2 ou 3 anos. Verdade. Né? Mas eu lembro que numa conversa... Depois falamos com os amigos e também buscamos apoio espiritual, né? Numa conversa com um dos nossos pastores, ele falou pra gente um versículo que até então não fazia muito sentido, né, meu bem? Mas a partir desse momento passou a ser um dos versículos preferidos nossos. Está lá em Jeremias 29:11, que diz: Eu é que sei pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha só que versículo. Deus vinha confirmando cada vez mais que Ele não ia deixar faltar azeite na nossa tigela, que Ele não ia deixar de lado também os nossos sonhos, porque os nossos sonhos também são os sonhos de Deus. Deus quer nos fazer realizar. E nós tínhamos que confiar, porque nem nós sabemos do nosso futuro, né? Sim. Só Deus sabe. Esse versículo fala justamente disso, né? Eu sei o que eu tenho para o futuro de vocês. E o que eu tenho para o futuro de vocês são pensamentos de paz e prosperidade, não de mal, né? Então, se Deus tem o melhor para nós, por que a gente vai duvidar, né? 2 coisas muito importantes que nós recebemos nesse conselho espiritual dos nossos pastores. Uma delas é que nós não saberíamos o que ia acontecer se nós não tentássemos. Não tinha como ficar só no pensamento ou imaginando, como seria se nós fôssemos, se nós realmente não tomássemos essa decisão. E outra coisa, eu acho que uma das que mais impulsionaram nós virmos pra cá. Um dos nossos pastores falou assim, vocês vão envelhecer, daqui uns anos vocês vão se perguntar o que teria acontecido se nós tivéssemos ido? O que teria acontecido se nós tivéssemos tomado aquela decisão? Né? Então nós não queríamos que os anos passassem, fosse um ponto da nossa vida que trouxesse arrependimento. Nós queríamos tentar para saber o que ia acontecer, por mais que desse errado, por mais que as coisas não fossem no início como nós queríamos, nós tínhamos que tentar para saber, né, amor, de fato, que Deus tinha
preservado, cuidado, guardado para nós. Antes de acabar o vídeo, a gente quer deixar 3 conselhos para vocês. O primeiro deles é que você nunca desista dos seus sonhos. Lembre, se você não fizer por onde, ele não vai se realizar nunca. Trace metas, coloque objetivos, marque datas e você vai conseguir realizar. Lembra também que o seu sonho ele não vai acontecer do dia para a noite. As coisas não aconteceram imediatamente há 2 anos atrás. As coisas ainda estão acontecendo. Ainda não estão da forma que nós queríamos, né? Mas nós já vivemos muitos desses sonhos. Já. E não pense que quando você decidir por esse sonho, todas as portas vão se abrir, tudo vai acontecer perfeitamente. Não. As provações vão vir, as tentações, as dificuldades. Muitas vezes a gente se frustrou aqui também, mas isso é assunto para outro vídeo. Né? Mas não pense que por virem decepções o seu sonho acabou. Não pense que Deus desistiu dos seus sonhos, porque Ele não desiste jamais. Então lembre que a partir do momento que você decide por esse sonho, percorra esse sonho se faz sentido para você, se Deus confirmou, então não deixe de acreditar. O segundo conselho, na verdade, são 2 conselhos dentro de um só, porque os 2 envolvem a opinião alheia. Às vezes nós nos preocupamos muito com o que as pessoas vão pensar. Nessa época, depois que nós decidimos, nós começamos a contar com pessoas que nós sabíamos que se importavam conosco, né? Não com aquelas pessoas que, nossa, mas será que fulano vai pensar se eu tomar essa decisão, né? Se nós decidirmos fazer isso. Nós contamos e abrimos o nosso coração para pessoas que eram próximas a nós, para pessoas que lutavam conosco, que se importavam e que queriam nos ver felizes, né, amor? Sim. Não com pessoas que queriam saber sobre a nossa vida. Então pense naquelas pessoas que realmente dão importância para os seus sonhos, para as pessoas que acreditam em você. Existiram pessoas que descobriram que nós víamos embora depois que nós estávamos aqui. Acabaram ligando, perguntando, se você está em casa. Não, eu não moro mais em Cruzeiro do Sul, né? Na época não eram pessoas que faziam sentido mais contar. E às vezes a gente fica preocupado do que vai acontecer, mas o que fulano ou ciclano vão pensar. Essas pessoas estão lutando com vocês? Essas pessoas querem realmente ver vocês felizes? Então não se importe com a opinião alheia, porque quem tem pensamento, quem tem mente, boca, fala o que quer, pensa o que quer. Né? Cabe a nós filtrar, né, amor? O que é importante e o que não é importante. E outra coisa também, conte sonhos para pessoas que sonham, né, amor? Isso. Não para pessoas que desistiram de sonhar. Porque se você chega para alguém contando o seu sonho, por maior que seja, a pessoa vai duvidar, porque ela desistiu de sonhar. Então, que sentido que faz ela sonhar ainda, ver alguém sonhando? Ela vai dizer que não vale a pena. Então, divida os seus sonhos com pessoas que sonham com você, não com aquelas que não acreditam nisso. Nosso terceiro e último conselho é que você lembre do Deus que você serve. É o Deus do ouro, é o Deus da prata, e Ele não tem nada menos do que isso para entregar na sua vida. Sonhe os seus sonhos. Sonhe junto com Deus que você irá realizá-lo. Lembre de traçar metas e objetivos, datas, tudo isso faz parte, mas se você fizer a sua parte, Deus ele não falha na dele. Nós acreditamos muito que a capacidade de Deus muitas vezes é medida a nossa capacidade, né? Mas nós acabamos pensando, nossa, mas será que isso realmente pode acontecer? E nós acabamos olhando para o nosso sonho, medindo pela nossa capacidade, não pela capacidade de Deus. Nós fazemos o que é possível e Deus age no impossível. Então não deixe de acreditar. Não pense que você merece menos, não pense que Deus esqueceu de você, mas entenda que Deus está preparando tudo porque Ele tem pensamentos grandes ao seu respeito e isso não seria diferente relacionado ao seu futuro. Bem, pessoal, é isso. Se você ficou até aqui, curte, comenta, compartilha. Isso foi um pouquinho do que Deus fez na nossa vida nesse tempo. Ainda tem muita coisa para contar. Claro, muita coisa a gente vai estar contando aqui. Se você tem alguma dúvida, faz perguntas, a gente vai estar respondendo lá no Instagram ou aqui mesmo, tá? E se tiver sugestão de vídeo, manda aqui que a gente vai estar gravando. Então é isso, pessoal. Se você ficou até esse trecho do vídeo, você é um guerreiro. Você realmente gosta desse canal. Se você não se inscreveu, se inscreve, né? Não sai desse vídeo sem se inscrever, né, amor? Então, se ficou até esse trechinho do vídeo, coloque aí nos comentários #SouAmado, reafirmando para o universo, para o Senhor, que você é muito, muito amado por Ele. Nós esperamos de todo o coração que esse vídeo abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família, que você nunca esqueça
esqueça que Deus tem planos e sonhos muito maiores para você. Fica com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.